Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a uma nova série que vai rolar aqui no meu YouTube, chamada Emagrecendo pelo Intestino. E nessa série, que eu vou trazer toda terça e quinta, às 18 horas aqui no meu canal, vai acontecer aonde eu vou trazer para você um atalho que vai te ajudar a acelerar o teu emagrecimento, ou eu vou trazer um obstáculo que vem te impedindo de conquistar o resultado que você deseja. Seja perder a barriga, seja melhorar a tua saúde, seja o que for, tá bom? Então, toda terça e quinta vai rolar essa série aqui no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito, é só se inscrever para você não perder nenhum conteúdo como esse. Se você é nova aqui, mulher, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em emagrecimento feminino. E aqui no meu YouTube e no meu Instagram, eu produzo conteúdos onde eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga, desinflamando o intestino já em 30 dias. Mulher, como eu falei nessa série especial, hoje, o nosso primeiro episódio, eu vou trazer aqui um atalho, né? Eu resolvi começar esse primeiro episódio dessa série com um atalho que é o seguinte: é a melhor dieta para mulheres acima dos 40 anos perder a barriga desinflamando o intestino. É isso mesmo. Aqui você vai hoje aprender comigo a melhor dieta para mulheres acima dos 40 anos perder a barriga desinflamando o intestino, né, já em 30 dias. E essa dieta aqui, ela vai não só fazer você perder a barriga, mulher, mas ela também vai te ajudar aí, ó, fazer o seu intestino funcionar igual um reloginho. Vai acabar com o estômago alto, gases e azia, eliminar aquelas dores no corpo que te acompanham diariamente, vai fazer com que você tenha mais disposição no teu dia, mais energia para fazer todas as coisas que você precisa fazer e vai acelerar a queima de gordura. E ó, eu sei que isso aqui parece ser bom demais, né? Mas de fato é, mulher, porque quando mulheres acima dos 40 anos aplicam, o resultado é esse aqui. Olha só. Olha só o que a minha aluna Lígia trouxe para mim, né, o relato dela, logo quando ela começou a aplicar essa dieta. Olha só, ela fala assim, ó: para quem não sabe, eu sempre tive problemas com o meu intestino. Eu só ia no banheiro com laxante. Um dia eu assisti o vídeo do Lucas no Instagram e me interessei, pois ele falava do método que ajudava a desinflamar o intestino. Não pensei em duas vezes, me inscrevi logo quando abri as vagas. Gente, na primeira semana meu intestino começou a funcionar sem remédios. Estou muito feliz com isso, muito obrigado. E aí, a Lígia começou a aplicar, em 7 dias, então, ela já destravou o intestino, começou a ir no banheiro todo dia sem usar laxante, e em 30 dias, olha só o resultado da Lídia, mulher. Olha só quanto ela conseguiu eliminar. Olha só a circunferência abdominal que ela eliminou e como ficou a barriga da Lígia. E aí, hoje, ela simplesmente manda essa mensagem agradecendo, dizendo que o método mudou a vida dela, que ela não consegue acreditar que os problemas com o intestino dela sumiram. E é o seguinte, essa dieta, ela é especialmente para você que tem mais de 40 anos, para você que está aí com problemas de intestino preso, estômago alto, gases. Como você pode ver, a Lígia, ela também sofria com isso. Depois que ela aplicou essa dieta, depois que ela entendeu a importância dessa alimentação, que a gente vai discorrer aqui, ela conseguiu ter esse resultado. Então, mulher, você que tem mais de 40 anos e vem sofrendo para emagrecer, vem sofrendo todos os problemas, isso aqui vai mudar a sua vida, assim como mudou a da Lígia. Então, antes da gente entrar, de fato, né, no quesito, nessa dieta, especialmente para mulheres acima de 40 anos, vamos entender o que é dieta. É importante a gente compreender e contextualizar tudo que a gente vai ver ao longo dessa aula aqui. Bom, dieta é tudo que você come no período de 24 horas. Isso aqui é interessante, porque quando a gente pensa em dieta, é muito comum vir aqui na nossa cabeça restrição alimentar, fechar a boca, privação, sofrimento, né? E isso acontece porque a gente, ao longo do tempo, né, ouvimos que dieta da lua, dieta do shake, dieta do chá, e tudo que remete à palavra dieta nos traz uma certa restrição, um certo grau de sofrimento, tem que passar fome. Porque quando você, né, pensa em emagrecer, lá atrás, quando você pensou em emagrecer, você fala assim, cara, eu vou fazer uma dieta. Né? E aí você passou por várias experiências que te trouxeram esse sofrimento, que te
te trouxeram experiências meio que traumáticas. Então, a palavra dieta hoje, ela está, de uma certa forma, infectada, podemos dizer, né, por experiências traumáticas. Só que, na verdade, o contexto, a palavra real, né, o significado real da palavra dieta é aquilo tudo que você come no período de 24 horas. E quando a gente olha para esse significado, a gente vê que todo ser humano faz uma dieta. Porque quando a gente olha para o dia a dia e a gente olha para aquilo que todas as pessoas comem, principalmente você, olhar para o seu dia e observar aquilo que você está comendo, você está fazendo uma dieta. E é interessante que tem pessoas que nem sabem, mas está fazendo uma dieta para engordar. Tem pessoas que nem sabem que estão fazendo uma dieta para desenvolver uma determinada doença. Porque pensa comigo, se dieta é tudo que eu como, e se eu paro para observar aquilo tudo que eu estou comendo, eu vejo que é açúcar, eu vejo que é gordura, eu vejo que é excesso de álcool, eu vejo que é excesso de besteira, naturalmente, eu estou fazendo uma dieta que vai me levar para o desenvolvimento de uma doença. É interessante a gente pensar nisso, porque isso abre uma clareza na nossa mente, né? Expande a nossa consciência do seguinte, olha, se dieta é tudo que eu como, então, caramba, deixa eu olhar mais para aquilo que eu estou comendo. Porque, de fato, a minha alimentação ela está sendo guiada, né, num caminho que vai me levar àquilo que eu não quero. E aí é interessante a gente aqui também fazer uma grande distinção, que é o seguinte, o que é a diferença de dieta para plano alimentar? Talvez você já tenha olhado, né, um cardápio, talvez você já tenha ido ao nutricionista e feito, né, junto com ele, um plano alimentar para você. Ou talvez você viu lá a tua amiga ou alguém da tua família dizendo que foi nutricionista e agora está com plano alimentar. E aí, mulher, é o seguinte, qual é a diferença, né, de uma dieta para um plano alimentar? Quando a gente fala de plano alimentar, nós estamos falando de um planejamento estruturado, certo? Onde a gente vai ter ali, do início ao final do dia, uma estrutura alimentar que vai se basear, por exemplo, num café da manhã, depois de uma colação, depois de um almoço. A gente tem uma estrutura que segue do início ao final do dia, né? Que tem um objetivo, né? Então, vai ter um plano alimentar com objetivo para perder gordura, vai ter um plano alimentar que vai ter um objetivo para ganhar massa muscular, vai ter um plano alimentar que vai ter um objetivo para tratar uma doença, né? Então, cada plano alimentar vai ter um objetivo específico. E o plano alimentar, ele geralmente é direcionado, é construído para uma pessoa específica. E aqui é importante a gente ressaltar uma coisa importante. Geralmente, a gente olha na internet vários tipos de cardápio, vários tipos de planos alimentares com fins específicos. Né? Então, você vai ver um plano alimentar que segue uma abordagem de jejum intermitente, você vai ver um plano alimentar que segue uma abordagem de dieta cetogênica, dieta low carb. Você vai encontrar de todos os tipos. Ou então, você vai olhar, né, a alimentação lá da tua amiga, o plano alimentar da tua amiga, e aí você vai ver que aquilo ali tem um objetivo de secar a barriga, secar a gordura. E nesse momento, é muito comum observar um tipo de comportamento que é o seguinte: eu vou pegar esse plano alimentar também da minha amiga e vou fazer. Eu vou pegar esse plano alimentar aqui que eu vi na internet que fala que emagrece 5 quilos em 3 dias. Eu vou pegar esse aqui que é para queimar a gordura do corpo. Mulher, quando você você tem esse tipo de comportamento, saiba que você pode até ter um resultado, porque você vai estar modificando a tua dieta. Lembra que dieta é tudo aquilo que você come ao longo de um período de 24 horas? Quando você pega um plano alimentar, você vai estar modificando tudo que você come no período de 24 horas. E como eu falei, um plano alimentar, ele segue uma estrutura com determinado objetivo. Então, você vai ter uma organização na tua alimentação e você também vai ter um determinado objetivo com aquele plano alimentar. Então, ele vai estar direcionado a um determinado objetivo. Porém, quando esse plano alimentar não é desenvolvido para você, sabe o que acontece? Você pode até ter um resultado, mas você não consegue sustentar esse resultado. Porque esse plano alimentar ele não está respeitando o que você precisa, ele não está respeitando as suas condições, não está respeitando a sua rotina. E aí, muitas das vezes, você passa fome, porque você tem um determinado peso, você precisa de uma determinada quantidade de nutriente, e aquele plano alimentar
ele não respeita esse fator. Você tem uma rotina onde você, de repente, precisa de uma quantidade de refeições ao longo do dia, e aí você está fazendo um plano alimentar que segue um jejum, onde você só faz 2 ou 3 refeições, e por isso você começa a ficar muito cansada, você começa a ficar muito exausta, o teu intestino começa a travar. Ou você vai lá e pega um plano alimentar que tem alimentos mirabolantes que te prometem, né, resultados incríveis, e aí você tenta até se enquadrar naquilo ali, tenta comprar, você faz um esforço, mas você percebe que aquilo ali foge um pouco das tuas condições financeiras, da tua realidade, né, do local que você mora. Às vezes você não encontra com tanta facilidade aqueles alimentos e aquilo ali meio que vai te desanimando. E aí, naturalmente, você vai desistindo, você vai fracassando. E aí, o que acontece? Você para, você perde aquele pouco de resultado que você conquistou, talvez você até ganhe mais peso, porque você não está fazendo algo que é orientado e direcionado para você, e você desanima. E você começa a acreditar que não serve para você, que você não nasceu para isso, que é a tua idade, e aí você vai simplesmente trazendo tudo isso à tona. Então, é muito importante você entender que dieta você já faz. Dieta você sempre fez. Só que você precisa executar um plano alimentar que esteja enquadrado para a sua realidade, para o seu objetivo e que vai levar você ao resultado que você quer. E o que eu vou trazer hoje para você é uma dieta que é direcionada para mulheres acima dos 40 anos. Uma dieta específica que vai proporcionar e que vai respeitar todas as suas individualidades. Mulheres acima dos 40 anos têm uma individualidade, começa a sofrer um impacto pela idade, e a gente vai falar isso aqui, tá? Então, sabendo disso, agora é importante você não cair mais, né, nessa armadilha de ficar querendo pegar a dieta da internet, a plano alimentar da internet, o plano alimentar da amiga, tá bom? E existe aqui, mulher, um ponto importante que é o seguinte: toda vez que você e todas as mulheres que têm acima de 40 anos pensam em emagrecer e começam um processo de emagrecimento, elas cometem 3 erros comuns. Provavelmente você vai se enquadrar aqui, porque isso aqui, dentro dos meus atendimentos, dentro da minha análise com as minhas alunas, né, quando eu recebo essas alunas novas, eu vejo um padrão de comportamento, né, de erro quando elas vão tentar emagrecer, ou quando elas estão ali num processo de emagrecimento, fazendo, e aí se esforça, faz academia, faz exercício, tira alimento, faz um monte de coisa e não consegue perder peso. E aí elas não entendem o porquê que não está emagrecendo. Muitas das vezes acredita que é pela idade. Ah, é minha idade, depois que eu cheguei nos 40 anos tudo ficou mais difícil, né? E, de fato, depois que chega nos 40 anos, a gente vai entrar aqui em forma detalhada o que acontece e o porquê que se torna difícil. Mas quando a gente olha para o fator alimentar, né, quando a gente olha para essa questão, né, da alimentação, é muito comum. Existem 3 erros comuns aqui, que não é visto por quem está fazendo, né? E provavelmente você vai se identificar com o que a gente vai falar aqui nesses 3 erros, tá? Então, o primeiro erro aqui, comum, que você comete, mulher, é esse aqui, ó. Fazer uma reeducação alimentar para perder a barriga. E aí, eu quero entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Porque talvez você agora possa falar assim, nossa, calma, como assim? Mas reeducação alimentar, né? Eu sempre ouvi que é bom reeducação alimentar, a gente mudar a nossa alimentação, melhorar a nossa alimentação. Inclusive, eu faço reeducação alimentar, perdi aqui 2, 5, 10, 20 quilos, né? E eu vou te explicar uma coisa. É o seguinte, quando a gente fala de emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos, e especificadamente perda de barriga, nós estamos entrando numa parte mais específica do emagrecimento. Quando nós falamos de melhorar a saúde do intestino, quando a gente fala de acabar com os problemas intestinais, como intestino preso, estômago alto, dores no corpo, está tudo relacionado à parte da saúde intestinal, nós estamos sendo mais específicos. Quando a gente fala de reeducação alimentar, nós estamos falando num primeiro processo, numa primeira abordagem, num primeiro passo de saúde. Simples assim. Onde a gente está vendo ali uma mulher
né, que está comendo totalmente errado, já acorda e come bolo, toma café cheio de açúcar, pão com manteiga, né? Ou come um biscoito, daqui a pouco vai almoçar, quando almoça pega ali aquele frango frito, né, com lasanha, ou seja, uma alimentação totalmente errada. E essa mulher, como eu falei no início, está fazendo uma dieta que está levando ela para ter uma diabetes, para ter uma hipertensão, para desenvolver uma gordura no fígado, para ter vários problemas. E, de fato, né, a mulher que vive anos e anos tendo essa alimentação, quando chega nos 40 anos, ela possivelmente já está com uma pré-diabetes instalada, se não já uma diabetes, já tem ali um colesterol elevado, já tem vários problemas. Então, é natural, por exemplo, que quando essa mulher vai no médico, descobre e está percebendo que está prejudicando cada vez mais a saúde dela, a primeira coisa que o médico fala é: mulher, você precisa de uma reeducação alimentar, você precisa melhorar a sua alimentação, porque senão você vai morrer. E aí a reeducação alimentar é justamente isso, olha, você precisa melhorar, você precisa trocar esse açúcar, né, diminuir esse açúcar, você precisa trocar esse bolo por uma fruta, você precisa mudar, né, essa qualidade nutricional daquilo que você come. A sua dieta, ela precisa ser mais saudável. Só que, quando você ouve isso e você muda essa alimentação, o que acontece? É natural que você vai perder peso. Porque você estava lá, numa alimentação que só estava fazendo você inflamar e engordar. Agora você está fazendo uma alimentação melhor, você diminui as quantidades. Então é natural que você perde peso. Só que perder peso não significa que você perca barriga. Então, reeducação alimentar é uma forma de você ter um pouco mais de saúde. Vai te ajudar a perder peso, vai fazer você se sentir melhor, só que ela, por si só, não vai levar você a acabar com essa barriga que está te incomodando. E talvez você já até esteja se enquadrando nesse perfil. Você chegou, tinha uma alimentação ruim, começou a fazer uma reeducação alimentar, perdeu peso, né? E vem tentando, mas não consegue perder a barriga. E aí você sabe que, mesmo fazendo tudo que você está fazendo, a barriga não sai. E eu vou te explicar o porquê. Mas um dos erros comuns é achar que fazer reeducação alimentar vai levar a perda de barriga. Não vai. A gente precisa ir além, a gente precisa olhar com mais profundidade e especificidade para isso, e é o que a gente vai falar aqui. Por isso que eu vou trazer para você a melhor dieta para você fazer isso, para você chegar lá, tá? Ótimo. Entendendo, então, o primeiro erro, agora a gente pode ir para o segundo erro, né? Que é o quê? O segundo erro é você comer sem estar atenta, sem ao menos saber as quantidades que você está comendo. Isso está muito conectado à reeducação alimentar. Você entra nessa reeducação no sentido de começar a trocar, melhorar a qualidade nutricional da sua dieta, e naturalmente você não tem uma informação, né, uma orientação de também olhar para as quantidades. E aí você vai lá e fala o seguinte: olha, o importante é comer saudável. E aí, quando você está nesse pensamento, o que você faz? Ah, isso aqui é saudável, então eu posso comer. E aí você come sem problema nenhum. Né? Ah, tô com um pouco de fome. Come uma fruta. E come uma fruta. E come uma fruta. Eu lembro que teve uma vez que eu atendi uma mulher que tinha, se eu não me engano, 48 anos. Ela estava quase chegando nos 50. Que ela era uma mulher super saudável, uma mulher ativa, né? Fazia exercício. Só que ela era extremamente insatisfeita com o corpo dela porque ela tinha uma concentração de gordura na barriga que incomodava muito ela. Era uma mulher que se sentia bem fisicamente, né? Mas a barriga incomodava demais. A ponto dela vestir uma roupa e a roupa não ficar boa, a ponto dela vestir uma calça, né, mais apertada e aquela barriga ficar incomodando, né? Enfim, ela sentia muito desconforto. Inclusive, ela, para você ver, ela era bem, né, fisicamente, assim, tinha um braço magro, tinha uma perna magra, só que a barriga incomodava tanto ela que ela não usava biquíni. Ela tinha vergonha do corpo. É muito louco isso. E aí, ela me procurou e falou assim: Lucas, eu quero perder essa barriga. Só que é o seguinte, eu me alimento super saudável. Eu não sei por que essa barriga não sai. Eu faço exercício, eu faço aeróbico, eu faço tudo. E já fiz várias coisas. E essa barriga não sai de jeito nenhum. Eu não sei mais o que fazer. A única coisa que eu vejo é que é a minha idade.
né? Porque eu já tô quase com meus 50 anos e até me questiono, pô, será que eu conseguiria? Ou será que eu vou chegar lá? E aí eu olhei, né, para a alimentação dela e comecei a identificar, né, o que estava acontecendo, começamos a conversar ali sobre a rotina e tudo mais, e os comportamentos. E aí, mulher, ela me contando, né, como que era a alimentação dela, e eu encontrei o grande problema. Ela tinha na cabeça que alimentos saudáveis não tinham problema. Frutas, por ser muito saudáveis, por ser muito bom, né, ela não achava que era um problema. Assim que ela sentia fome, ela comia uma fruta. Então, ao longo do dia dela, por ela ter uma rotina muito agitada, ela tomava o café da manhã dela muito cedo, né, por conta de ter que ir trabalhar. E aí, o que que ela fazia? Do café da manhã dela até o almoço, ela comia umas 3 frutas espaçadas. Porque ela comia uma banana e aí ela não ficava satisfeita, né? E depois de uma hora ela já comia uma outra fruta e depois ela comia uma outra fruta e aí ela segurava para o almoço. Quando chegava para o almoço, ela estava morrendo de fome. E aí ela acabava comendo saudável, só que numa quantidade maior. Fazia um prato considerável, né? Chegava à tarde, ela comia umas 2 frutas, fazia um lanche, chegava no jantar, comia o jantar também numa quantidade um pouco maior. Ou seja, ela não comia errado. A qualidade da dieta dela era boa, só que a quantidade era enorme. E ela não conseguia entender o porquê que ela não conseguia emagrecer. E quando a gente foi avaliar, a gente foi realmente ver o quanto ela estava comendo, estava sendo uma quantidade que estava dificultando de fato ela emagrecer, porque ela tinha um gasto e ela estava comendo basicamente o mesmo gasto. Então, no final do dia, ela ficava no mesmo. E para a gente emagrecer, existe um ponto básico aqui simples, é o seguinte: olha, para emagrecer eu preciso consumir menos caloria do que eu gasto. Então isso aqui tem que diminuir. O quanto eu consumo tem que ser menor do quanto eu gasto. Simples assim, o emagrecimento acontece. Então, quando você não tem noção, quando você não controla a quantidade dos alimentos que você está comendo, as chances são que você vai estar comendo muito abaixo do que você precisa, ou muito acima do que você precisa, ou talvez igual. Se manter no igual é mais difícil. Ou você está muito para baixo, ou você está muito para cima. E aí, quando você está muito para baixo, né, a gente falou aqui dos dois, né? Na verdade, um. Ó, ficar aqui. Se eu como mais, você já sabe que você vai engordar. E agora, se eu como muito menos? Tendencionalmente, a gente vai pensar assim: bom, então eu vou emagrecer muito, não é verdade? É bom, Lucas, eu comer muito menos, porque eu vou emagrecer. O princípio que você falou aí, né? A verdade é que não, mulher. Porque é o seguinte: olha só o que acontece. Quando você come muito a menos do que você precisa, o seu organismo ele começa a identificar que está tendo uma escassez alimentar. Porque entenda, o seu corpo ele trabalha 24 horas por dia para manter o teu coração batendo, ou seja, manter você viva, e além disso manter todas as funções do teu corpo funcionando, cabelo crescendo, unha crescendo, pele se renovando, hormônios sendo produzidos, uma série de coisas estão acontecendo o tempo inteiro, né, para que você possa se manter viva e se manter funcionando em tudo que envolve o seu organismo. E para isso, ele precisa de nutrientes. Para isso, ele precisa de energia. Então, a partir do momento que você come muito a menos do que você precisa, automaticamente ele entende que está faltando. Falta nutriente, falta energia. Ou seja, você está numa escassez nutricional. A partir do momento que ele entende que existe uma escassez, ele faz o seguinte: reduz esse metabolismo, reduz essa atividade, porque se continuar do jeito que está, vai ter um problema grave. A gente pode pensar, né, num seguinte cenário. Imagina só que você tem um trabalho e esse trabalho agora passa a te pagar menos. E mês a mês você vai vendo que esse salário ele realmente está baixando e baixando e baixando. A primeira coisa que você vai fazer é começar a reduzir os seus custos. Porque você, se não reduzir os seus custos, o que vai acontecer? Você vai começar a entrar em dívida, porque você não vai conseguir pagar aqueles custos, porque o teu salário já não está sendo o mesmo. O teu corpo ele funciona da mesma forma. E aí, mulher, o que acontece? Esse metabolismo ele passa a ficar reduzido, a tua fome e o teu desejo eles aumentam, porque é um estímulo do teu próprio organismo para que você vá atrás de alimento.
E aí entra um ponto que provavelmente você já passou. Você estava lá numa dieta restritiva, comendo pouco, se restringindo, e você começou a ter fome. E você começou a ter desejo. E aquilo foi se aumentando, aumentando, e você lá lutando, bebendo água, fazendo tudo para você enganar aquela fome, dizendo não para o chocolate, dizendo não para o pão, dizendo não. Mulher, se você está se identificando com isso, eu sei que você está aqui na gravação, mas deixa um comentário falando se você já passou por isso para eu saber. E aí, num belo momento, é sempre num momento que você está em algum lugar. Ou é um final de semana, ou é um aniversário, ou é uma comemoração. Mulher, você vai lá e faz o quê? Você está com aquela fome, com aquela vontade, você está lá diante de uma mesa cheia de comida, ou então uma pessoa te oferece, e você não consegue falar não, e você fala assim, meu Deus, eu tô... E aí come. E quando você come, tem aquele gatilho de prazer. Nossa, esse bolo tá gostoso, nossa, esse chocolate, essa comida. E quando você vai, você come pra caramba. Porque você não aguenta. Aquilo é tão forte, você ficou tanto tempo sofrendo, passando fome, se restringindo, que naquele momento você não consegue se segurar. E aquela vontade vem à tona e você acaba chutando o balde. Comenta aqui se isso já aconteceu com você. E aí, o que acontece? Vai vir uma oferta, vai vir uma demanda, vai vir uma enxurrada de energia, de nutriente, um monte de coisa. Naquele momento, o corpo ele fala assim, opa, eu tenho que aproveitar. Porque eu já estou aqui, sei lá, 2 semanas sem receber nutriente direito, quando está vindo, o que a gente faz? Estoca. Imagina só, no centro de um cenário onde você está com salário baixo e você vai lá e ganha um dinheiro. O que você vai fazer? Você vai guardar, ué. Você vai botar na poupança ali para ficar segura. E aí, quando você passa por isso, você acumula mais gordura, você aumenta mais o seu peso, você engorda. Então, comer muito a menos do que você gasta é um problema por conta disso. E aí você, ao invés de emagrecer, você começa a engordar. Então, isso está muito, né? Tudo isso que a gente conversou aqui está muito conectado ao segundo erro, que é não controlar as quantidades que você come. Tá? E aí, por fim, a gente entra no terceiro erro, que é comer alimentos de forma aleatória. E o que seria isso? Bom, é você simplesmente chegar e fazer uma refeição. Então, você vai lá fazer um café da manhã e você fala assim, hoje eu vou comer um biscoito. Aí você passa um biscoito com manteiga. Aí no outro dia você fala assim, hoje eu não tô afim de comer ovo não, vou comer só um pão. E aí no outro dia você vai lá e come legal, você faz uma tapioca com queijo e um ovo, ou você faz um ovo mexido, né, com uma fruta. Só que não é todo dia. Ou seja, você não tem uma alimentação que segue uma combinação perfeita para te ajudar no teu emagrecimento. Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma combinação ideal para você nutrir o seu corpo e isso ajudar tanto no teu metabolismo, no teu intestino e, consequentemente, no teu emagrecimento. Não iremos falar de combinação agora, depois a gente vai fazer uma live sobre combinações, as melhores combinações alimentares, né, para você conseguir perder a barriga após os 40, mas isso aqui é um problema que dificulta você de emagrecer. Não combinar os alimentos da forma certa, né? E aí você acaba o quê? Comendo de forma aleatória. Cada dia uma coisa, numa combinação diferente, e aí isso vai prejudicando o teu emagrecimento. Então, sabendo desses erros, o que você tem que fazer? Se você se identificou com um deles ou com todos, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cometer esses erros. Certo, mulher? E aí, o seguinte, aqui eu trouxe uma pergunta que conecta bastante com o caso da história que eu te contei da paciente de 48 anos, né, que estava tentando ali perder barriga e não estava conseguindo. E existe essa grande dúvida. Eu já recebi, né, esse questionamento de seguidores que falam isso. Lucas, tem 57 anos, ou tem mais de 50 anos, e se questiona e fala assim, cara, é possível mesmo eu perder a barriga? Porque eu já fiz de tudo. Nada me fez eliminar essa barriga. Pelo contrário, eu só venho engordando com o passar dos anos. E aí, mulher, eu tenho que te falar uma coisa. Eu vou te falar algo que nunca te contaram sobre emagrecimento pós-40. Essa informação aqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu. Possivelmente, você deve ter ouvido uma parte.
Só que você não ouviu em detalhes o final dessa parte, tá? E isso que eu vou te contar é a solução para fazer com que você consiga perder a barriga mesmo tendo mais de 50 anos. E eu vou te provar que isso é possível, tá? Mas é o seguinte, quando você passa, né, dos 40, ou melhor, quando você chega nos teus 40 anos, né, você começa a entrar numa realidade completamente diferente da realidade que você estava até os seus 39. Ou seja, dos 39 para trás, você vive uma realidade, o seu organismo ele vive de uma forma, ele se comporta, ele trabalha de uma forma totalmente diferente a partir do momento que você entra nos 40. É uma outra realidade, é uma outra fase, é um outro cenário, é um outro organismo. É um organismo no qual você vai começar a ter uma queda hormonal, principalmente um hormônio chamado estrogênio, que é o hormônio feminino. Quando você tem essa queda desse hormônio, você vai ter naturalmente um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. Vamos lá, vamos por parte. Talvez você já tenha ouvido falar sobre microbiota intestinal, talvez não. E eu vou te explicar o que é microbiota intestinal. Para você entender sobre microbiota, eu preciso te falar sobre intestino. Intestino é um órgão, né, que fica ali abaixo do teu estômago, que tem função não só de excretar fezes, porque talvez você conheça o intestino só como excretor de fezes, só que ele não excreta apenas as fezes, mas ele também absorve nutriente, digere os alimentos que você come, produz hormônios, ativa o metabolismo, regula o seu sistema imunológico, entre várias outras coisas. Inclusive, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, tá? Para você ver a tamanha importância desse órgão no nosso organismo como um todo. Dentro do intestino, existe uma coisa chamada microbiota intestinal. Microbiota significa um conjunto de bactérias que vivem no intestino. Você pode ouvir em algum momento sobre microbiota vaginal. Você pode ouvir sobre microbiota bucal, ou seja, na sua boca, na sua vagina, no seu intestino, na sua pele, existem conjuntos de bactérias que vivem naquela região. Então, quando a gente fala de microbiota intestinal, nós estamos falando de um conjunto de bactérias que vivem no intestino. E aí, falando especificadamente dessa parte, né, desse conjunto de bactérias, nós vamos ter basicamente dois tipos de bactérias, que é o seguinte: nós vamos ter bactérias que emagrecem e bactérias que engordam, tá? Quando o intestino está saudável, essas bactérias elas vivem em equilíbrio, tá bom? Vivem em equilíbrio, gerando e fazendo suas funções. Essas bactérias elas têm diversas funções. Por exemplo, elas possuem funções de produzir hormônios que te deixam saciada. Elas produzem hormônios que ajudam no teu emagrecimento. Então, quando isso aqui está regulado, e aqui você vai entender uma coisa. Uma das coisas que ajuda nessa regulação é o hormônio estrogênio. Porque o hormônio estrogênio ele está sempre fortalecendo as bactérias que emagrecem. O hormônio estrogênio ele está sempre fortalecendo a saúde intestinal, combatendo a inflamação. Porque isso aqui fica estável, mas você tem que entender que é o seguinte, isso tem muita relação com a tua alimentação. Então, quando você come errado, por exemplo, isso aqui acontece, esse desequilíbrio aqui, ó. Então, você passa a ter mais bactérias que engordam do que bactérias que emagrecem. Mas isso aqui são desníveis que acontecem de forma muito rápida. Por quê? Porque você tem estrogênio na tua corrente sanguínea, né? Os teus hormônios sendo produzidos. Então, ele naturalmente equilibra essa parada aqui. Tá? E também a tua alimentação. Então, hoje, um dia você come errado, no outro dia você come certo, e aí isso vai regulando. Só que, quando você chega nos teus 40 e passa dessa idade, porque quanto mais, né, você vai avançando, mais isso vai ficando intenso. Você vai ter um desequilíbrio natural dessas bactérias, dessa microbiota intestinal.
A partir disso, as bactérias que engordam, elas passam a ser predominantes. E as bactérias que emagrecem, elas passam a diminuir. Por quê? Porque aquele hormônio que ajudava essas bactérias a crescerem, a se desenvolverem, a ficarem fortes, cai. E como ninguém nunca te ensinou como se alimentar, nunca te ensinou a importância de você olhar para a saúde do seu intestino, nunca te ensinou os melhores alimentos para ajudar nas suas bactérias do bem e matar as bactérias do mal, você nunca se atentou a isso. Você sempre acreditou que para emagrecer tem que tirar alimento, para emagrecer tem que fechar a boca, que para emagrecer tal, 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 tal. Mas nunca olhou para a saúde do seu intestino. E quando você entra nesse desequilíbrio, você passa a ter uma inflamação intestinal. A inflamação do intestino é quando as bactérias que engordam, as bactérias do mal, seja qual nome que você queira dar, elas começam a ter sua predominância, e aí sabe o que elas fazem? Elas fazem várias coisas que vão gerar essa inflamação. A primeira coisa que elas fazem é começar a liberar determinadas substâncias que vão machucando, e eu vou te mostrar uma imagem já já de um intestino inflamado e um intestino saudável para você ter uma noção, mas elas vão machucando a estrutura, a parede do seu intestino. Além disso, essas bactérias, elas, pelo nosso intestino ter uma conexão com o nosso cérebro, essas bactérias, elas vão fazendo com que você tenha reações cerebrais que te conduzem, por exemplo, a ter mais desejo de comer doce. Então, se você é uma mulher que é louca por doce, saiba que isso vem por conta de um intestino inflamado. Elas começam a mexer nos seus comportamentos, elas alteram o seu comportamento. E elas, por conta de inflamar o seu intestino, você também passa a ter uma inflamação em todo o seu organismo. Porque assim que o seu intestino começa a ficar comprometido, né? Uma das funções, quando eu falei aqui do intestino também, é ter uma barreira, é impedir com que as coisas que estão aqui passem para cá, e quando ele fica machucado, ele simplesmente abre. E aí, bactérias, fungos, vírus, toxinas passam para a tua corrente sanguínea e começam a se deslocar por todo o seu corpo. Por isso que você, quando está com o intestino inflamado, começa a ter crise de ansiedade, dores de cabeça, enxaqueca, dores no corpo, problemas na tireoide, desenvolvimento de doença autoimune. Olha só quanta coisa. Tudo isso vem para uma questão intestinal. Porque esse intestino ele não está conseguindo exercer suas funções. Você começa a entrar numa carência nutricional, porque ele não consegue absorver nutrientes, você não consegue ter uma boa digestão, por isso que você começa a ter problemas digestivos, como estômago alto, gases, né? Você não consegue produzir hormônios, então, nessa fase, você tem uma queda abrupta, e aí você tem mais sintomas de pré-menopausa, você fica mais cansada, você fica mais irritada. Olha só, mulher. O que eu quero trazer aqui para você? Eu quero trazer que você, quando chega nos seus 40 anos, a tua abordagem alimentar, ela precisa ser modificada. Porque a partir de agora, você já tem, por natureza, uma necessidade de desinflamar. Porque agora você precisa, de uma certa forma, dar alimentos, fornecer nutrientes que vão exercer a função dos hormônios que estavam ali fazendo aquela função. De quê? De fortalecer e fazer crescer as bactérias que emagrecem. E isso aqui é que muda o jogo. É isso aqui que vai conduzir você a ter resultados incríveis. Como, por exemplo, teve a minha aluna de 60 anos que em 30 dias conseguiu eliminar 9 quilos de gordura. E as fotos relatam isso. Olha a quantidade de gordura que a Luciane perdeu. A gente olhando aqui na esquerda, a gente já consegue ver aqui, ó, a pochete ali, ó, saindo da calça. Né? Ali na parte do umbigo, logo debaixo do umbigo, você vai ver uma concentração de gordura que está saindo da calça. Na foto do lado, você já vê diferente. Você já vê que essa gordura ela já foi sugada. Ela perdeu essa barriga. Aí a gente olha para a foto do lado e a gente vê isso. Por que isso aconteceu, mulher?
porque ela entendeu que não adiantava ela ficar seguindo aquelas dietas que ela fazia lá atrás. Não adiantava ela querer fazer as coisas de mulheres abaixo de 40 anos. Que ela precisava, a partir de agora, seguir uma alimentação coerente com aquela fase, com aquele cenário que ela estava vivendo. E é justamente isso que a gente vai ver. Então, uma coisa que eu queria que você levasse para cá é isso, a esperança. A esperança, a luz do fim do túnel, que sim, você ainda tem chance de conseguir conquistar o corpo que você quer. Você sim tem chance de voltar a vestir aquelas roupas que estão guardadas há anos e que você jurou que iria voltar a vesti-la, que você não aceitaria jogar aquilo fora, porque tem roupa que você talvez nunca tenha usado. Que você sim tem condições de ter uma saúde plena, de ver os seus filhos, as suas filhas crescerem, de ter uma qualidade de vida, de poder brincar com os filhos, com os netos, talvez você já seja avó. O que eu quero trazer para você, mulher, é uma possibilidade de você mudar. E que existe um caminho para isso. Então agora a gente vai entrar literalmente na melhor dieta para mulheres acima dos 40 anos perder barriga desinflamando o intestino. Tá? E essa dieta, eu denomino ela dieta DDR. É uma dieta no qual eu desenvolvi, tá? No momento que eu, antes de falar mais sobre essa dieta, deixa eu só te contar, contextualizar, né, da onde eu desenvolvi isso, enfim, para você entender. Mas, diante de todo o meu estudo, quando eu estava lá na minha parte clínica, né, no consultório, atendendo as mulheres, e aí eu comecei a perceber que as mulheres abaixo dos 40 anos, elas conseguiam seguir toda aquela abordagem que eu tinha no consultório, né, que eu tinha aprendido na faculdade, que eu tinha estudado na época, elas conseguiam ter resultado. Só que as mulheres acima dos 40 anos não conseguiam. Elas seguiam aquilo que eu falava, elas aplicavam, né, aquelas estratégias que eu tinha aprendido na época e elas não conseguiam ter resultado. E aquilo foi um grande desafio dentro da minha carreira como nutricionista, porque não dava para eu simplesmente deixar aquelas mulheres de lado. Não dava para eu fingir que o problema não estava naquilo que eu tinha aprendido. E aí simplesmente fala assim, o problema é da sua idade e você não tem jeito. Não. Aquilo me fez ir atrás do conhecimento, me aprofundar, olhar para aquelas mulheres de forma específica e detalhada. Eu fui olhar os hormônios, eu fui olhar os exames, eu fui olhar o cenário que aquelas mulheres começavam a entrar, o que acontecia, e eu comecei a entrar num conteúdo, entrar numa realidade que de fato é diferente. E eu identifiquei pontos, como esse que eu te expliquei, sobre a questão dos hormônios, o impacto no intestino, o que acontecia, e eu entendi. E eu cheguei numa grande conclusão, e a partir disso eu consegui e desenvolvi um método que faz exatamente mulheres acima dos 40 anos perder barriga desinflamando o intestino já em 30 dias. Como eu te mostrei, a Luciane perdeu 9 quilos em 30 dias, a Lígia eliminou 10 centímetros de barriga em 30 dias. Então, esse método, sim, ele é poderoso quando aplicado da forma certa. E um dos pilares desse método é a dieta DDR, que é uma alimentação baseada num tratamento de 3 fases que vai desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do intestino. Porque eu entendi que a base era o intestino. Que o ponto central, a causa que levava todas aquelas mulheres a não conseguirem emagrecer é porque não estava tratando o intestino. Elas faziam dietas que ensinadas nas faculdades, e eu, né, como formando de nutrição, eu aprendi na faculdade, eu simplesmente aplicava aquilo que eu aprendia e não fazia nada. Porque na faculdade a gente não aprende isso. Essas questões mais específicas, essa especialização, eu tive que fazer por conta, estudando, na prática, olhando para elas, vendo os exames, vendo o cenário. E aí eu cheguei nessa conclusão. Falei assim, então é aqui. A gente precisa cuidar do intestino. E eu desenvolvi a dieta DDR, que é justamente direcionada a processo de desinflamação, o processo de desintoxicação e restauração desse intestino. E aí, essa alimentação ela passa a ser necessária e importante porque ela trata a raiz. Ela vai tratar o quê? Simplesmente as bactérias que estão predominando. Ela vai, através de um processo de 3 fases,
eliminar essas bactérias. Ela vai tratar aqueles problemas causados, aqueles danos, aquele machucado que essas bactérias causam lá na parede do seu intestino. E ela também vai tratar a saúde desse intestino. Porque quando o intestino está inflamado, ele está machucado, ele está fraco, ele tá doente. Então, a gente fortalece, a gente revigora, a gente restaura a saúde desse intestino. Por isso que a dieta DDR é tão importante nesse processo de perda de barriga em mulheres acima dos 40 anos. Tá? E aí, eu quero trazer aqui para você um estudo trazendo, né, os impactos que a inflamação intestinal ela pode causar na sua saúde. E esse estudo ele fala que inflamações intestinais podem indicar doenças mais graves, como, por exemplo, o câncer de colo retal, que é o câncer, né, no colo, uma parte lá do intestino, parte final, que é muito característica por conta, né, de inflamação, que vem por conta de um estresse, de consumo de produtos ultraprocessados, de uma alimentação desregulada, que vai, né, intensificar esse problema que naturalmente a idade já traz. Então, olha só como que isso é perigoso. Se você não cuida da saúde do seu intestino, você, além de estar aí tendo um comprometimento na composição corporal, onde você está ganhando cada vez mais barriga, está ficando cada vez mais gorda, você também está correndo o risco de desenvolver um câncer. Então, eu trouxe isso para você ver que não é só sobre uma questão de corpo, mas, acima de tudo, uma questão de saúde também, tá? E aí, esse tratamento, como eu falei, ele funciona em 3 fases. A primeira fase é exclusiva em eliminar as bactérias que engordam. Porque lembra que a gente falou sobre o desequilíbrio que começa a acontecer no quesito de bactérias. Então, começa a ter uma predominância das bactérias que engordam. Então, eu tenho que fazer isso aqui diminuir, eu tenho que eliminar. Porque quando eu elimino, eu consigo passar para as outras fases. Então, existe ali, dentro dessa fase, uma estratégia. Inclusive, eu vou dar aqui um passo para você já começar a aplicar essa estratégia, né? Mas existe sim uma estratégia com uma alimentação certa, com alimentos específicos combinados de uma forma estratégica para eliminar essas bactérias. E aí, quando a gente elimina essas bactérias, ó, só para você, lembra que eu falei para você do intestino inflamado? Olha só, isso aqui é um intestino inflamado. Isso é um intestino que está com bactérias que engordam. E ele fica machucado. Olha só como ele está inflamado. Como ele está cheio de feridas. E aí o nosso foco é eliminar isso aqui. Primeiro a gente precisa eliminar essas bactérias. E a primeira fase ela é focada nisso. Depois, a gente vai entrar em reparar a parede do intestino. Então eu gosto dessa imagem aqui porque é o seguinte, ó. Você vai entender agora como vai ser. Mas isso aqui é o seu intestino inflamado, né? Ele não tem essas vilosidades que nós chamamos, né? Essas cristazinhas, porque ele está inflamado. As bactérias elas vão comendo isso aí, né? E aí o que a gente tem que fazer? Reparar o intestino. A gente tem que começar a introduzir bactérias que emagrecem. Porque quando a gente repara, a gente tem capacidade de trazer essas bactérias. E aí um ponto importante aqui, mulher, é o seguinte. Talvez você já tenha ouvido falar assim, ó. Ah, quer desinflamar? Toma probiótico. Toma probiótico que vai te ajudar. Isso é um grande erro que você comete. Porque quando você está com o intestino inflamado, ou seja, quando você está com o intestino cheio de bactérias que engordam, quando você toma probiótico, sem eliminar essas bactérias, o que vai acontecer é você jogar essas bactérias do bem, né? O probiótico são as bactérias do bem, são as bactérias que emagrecem, mas quando elas chegam naquela região, primeiro que aquela região está tão inflamada, está tão tóxica, que essas bactérias elas não conseguem sobreviver naquilo ali, naquele ambiente. É um ambiente tóxico, é um ambiente pesado. Elas não sobrevivem. Então, elas já ficam, né, num patamar desfavorável. E segundo, que as bactérias que engordam, elas atacam as bactérias que emagrecem. Elas não se dão bem. Então, imagina, uma bactéria que já está num ambiente que não é favorável a ela, ainda está sendo atacada, ela morre. Então, não adianta. Eu não sei se você já teve essa experiência de tomar probiótico e não ter resultado nenhum, não ver diferença, justamente por isso. Porque não é sair tomando, não é tomar em qualquer hora. Tem o momento certo. E aí o momento certo é exatamente no momento onde você elimina essas bactérias
e reparar aquele ambiente. Porque entenda, mulher, é o seguinte, eu quero trazer bem ilustrado isso aqui para você entender as fases. Primeiro eu elimino as bactérias. Quando eu elimino, você concorda? E eu vou trazer uma analogia aqui para você entender melhor isso aqui que eu vou falar. Vamos trazer aqui que você cortou o dedo. Estava lá cozinhando, passou a faca. O que acontece? Abre um corte, começa a sangrar. Certo? Eliminar as bactérias que engordam é como se você estancasse o sangue. Primeira coisa que você vai fazer, se preocupa, pô, calma aí, tá sangrando pra caramba, deixa eu estancar esse sangue. Estancou o sangue, você não simplesmente volta a fazer o que você está fazendo. O que você vai fazer depois que você estancar o sangue? Você vai passar um remédio, você vai passar um band-aid, você vai tratar aquele corte. Então, quando a gente elimina as bactérias que engordam, não adianta você sair jogando probiótico. Não, você precisa reparar, cuidar daquele machucado, tratar aquele machucado. Porque aquilo ali ainda continua tóxico, aquilo ainda continua num ambiente pesado, igual o seu dedo, ele está aberto. Então a gente precisa passar por isso. E aí, dentro da dieta DDR, existem alimentos reparadores, existe uma estratégia também específica para acelerar essa reparação. Então, no momento certo, quando repara esse intestino, a gente vai introduzir o probiótico. Aí é uma estratégia. A gente pode utilizar suplemento, a gente pode utilizar alimentos que são ricos em probiótico, né, como, por exemplo, o kefir, o kombucha. E existe, né, sintomas que vão te dar esses sinais. Quando você passa a ter determinados sintomas, ou né, você tem sintomas positivos e tem sintomas negativos. Então, quando você elimina determinados sintomas e começa a ter outros sintomas positivos, você sabe que você reparou aquilo ali, está na hora da gente agora jogar as bactérias que emagrecem. E aí a gente entra justamente na fase 3. Só que antes de eu entrar na fase 3, acabou que eu não mostrei. Mas olha só. A reparação do intestino é isso aí, ó. Olha só que interessante, como que muda, né? O intestino está inflamado e aí depois o intestino ele começa a ficar saudável. Olha só a imagem, mulher. Olha só que coisa doida. E aí, nesse momento que ele está saudável, a gente pode entrar literalmente na fase 3, que é incluir e fortalecer as bactérias que emagrecem. E aí você literalmente não só tem o intestino funcionando, mas tem um intestino que está forte. E esse intestino ele vai te ajudar a se manter saudável, ter uma saúde íntegra. Como eu falei lá no início, uma das funções é regular o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico ele sempre fica em alta, você fica sempre fortalecida como um todo. E o melhor de tudo, mulher, quando o seu intestino está saudável, ele está impecável, ele tem saúde, o teu emagrecimento ele já não precisa ser um emagrecimento sofrido. Você pode sim comer os alimentos que você gosta, você comer o seu pãozinho, você comer um chocolatezinho de sobremesa, você tomar uma cervejinha no final de semana, tomar um vinho, comer uma pizza, você pode. Porque quando você entra nesse processo das 3 fases, você aprendeu os alimentos que você tem que comer, a combinação que você tem que comer, as quantidades que você tem que comer, você aprendeu literalmente a se alimentar, porque a dieta DDR é isso. Ela não só te ajuda no tratamento, mas ela te ajuda numa conscientização, num aprendizado em como se alimentar para ter um intestino saudável. E quando você come esses alimentos com o intestino saudável, não tem problema. Por quê? Porque ele combate, ele tem força, ele tem capacidade de combater esse potencial inflamatório que esses alimentos trazem. Então você literalmente começa não só a ter um emagrecimento prazeroso, mas também você consegue também se manter magra. E aí os benefícios eles são, né, esses daqui, ó. A dieta que você começa a aplicar, ela é simples, ela é prática, ela é baseada numa alimentação 100% natural, né? Isso aqui a gente não utiliza remédios, né? É uma alimentação 100% natural, alimentos que você tem em casa, não tem alimentos complexos, não tem alimento difícil, é o que você já tem em casa, mulher. Você não passa fome, você regula o seu intestino e traz prazer para você. Ou seja, é impossível você não conseguir ter resultado com essa dieta. E aí você começa a ter um resultado como essa aluna aqui, ó. Olha só. Olha o resultado da ilha. Mulher, 30 dias. Olha essa barriga, mulher. Que coisa doida. Esse é o resultado da dieta DDR, tá? E aí, mulher, o primeiro passo para você começar
uma dieta DDR, né? Vou deixar aqui um primeiro passo para você já implementar, é o seguinte. Elimine por 15 dias os alimentos que estão estufando e te dando gases. E aí, isso aqui é só uma ilustração, tá? Não necessariamente esses alimentos aqui vão te estufar e te dar gases, e você não vai precisar tirar. Mas é o seguinte, por que é importante a gente tirar esses alimentos? Né? Isso aqui é uma coisa que não é falado, e muitas de vocês, provavelmente você não sabe. Mas, quando você come um alimento e logo depois você fica estufada, é sinal que esse alimento ele está irritando o seu intestino. Talvez o problema seja com o alimento. Talvez você tenha uma sensibilidade ou uma intolerância à lactose ou ao glúten. Talvez não. Talvez seja só o seu intestino que está tão inflamado que está tendo dificuldade de digerir aquele alimento. E aí aquilo está gerando uma irritação. Então, uma coisa que nós fazemos dentro da dieta DDR, a primeira coisa é tirar aquilo ali que está fazendo mal. Porque olha só, se você está comendo uma coisa que está te fazendo mal, eu preciso parar de fazer isso. A não ser que você goste de se sentir mal, mas eu acredito que não. Então, não tem uma certa... Não tem um padrão do tipo, não pode comer isso, isso, isso. Não, não existe isso. Mas existe, né, a gente já tem uma noção que existem categorias de alimentos que realmente vão te prejudicar, e você sente isso. Né? Então, a gente tem o açúcar, a gente tem os produtos industrializados, a gente tem a fritura, a gente tem álcool, tem muita, dependendo do álcool, vai ter muito álcool que impacta no teu intestino, mas também tem álcool, a bebida alcoólica que tem o glúten, como a cerveja. Então, já existem alimentos, né, categorias que a gente sabe que não vai ser boa, e quando você come, você já sente isso. Então, essas, por exemplo, você já pode começar a evitar. Mas tem outras que, quando a gente olha, né, como eu botei ali, o feijão, o repolho, tem mulheres que é com aveia, tem mulheres que é com a maçã. Existem alimentos saudáveis que também, dependendo do grau de inflamação que você esteja, vai te causar uma irritação, vai estar te inflamando. E aí, nesses primeiros 15 dias, a gente faz o quê? Uma exclusão desses alimentos. Para quê? Para dar uma aliviada nesse intestino. E aí você já vai começar a sentir vários benefícios disso. Você já vai começar a parar de ficar com aquela sensação de ter comido um boi o dia inteiro. Só de tomar água, pronto, já vê que a barriga dilata. Aquele mal-estar, aquele empanzinamento, aquela dificuldade no banheiro, porque essa inflamação ela também trava o teu intestino. Você já vai começar a ver que conforme esse intestino ele vai desinflamando, você vai começar a ver a roupa já meio larguinha, aquele incômodo que ao final do dia você sente, porque você vai inchando ao longo do dia, você chega toda estufada, toda inchada, já vai diminuir. Você vai perceber que você já talvez já comece a ir no banheiro. Só isso aqui já começa a te gerar benefícios como esse que eu falei. Então, eu quero deixar esse passo aqui para você já começar 15 dias aplicando esse primeiro passo. É importante você entender que, óbvio, isso aqui só não vai desinflamar o seu intestino, né? Em 30 dias existe uma necessidade de aplicar todo esse tratamento. Além desse tratamento, tem outros 2 pilares dentro do método, que é o raio-x intestinal e o protocolo 5R, né, que fazem parte de todo esse método que eu desenvolvi para desinflamar o intestino em 30 dias, mas isso eu ensino dentro do meu programa DDR intestinal, tá? Que inclusive não está com as vagas abertas agora, eu não estou querendo te vender, mas para você saber que existe um passo a passo, uma metodologia, existe um caminho a percorrer, mas você já pode se preparar, né? No caso, fazer esse primeiro passo, ter os benefícios, tá? E começar a mudar isso aí. Tá bom, mulher? Olha, se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, tá? Curte esse vídeo, se inscreva no canal para você receber mais conteúdos, né? Quando o conteúdo for publicado aqui, você já vai receber uma notificação que tem conteúdo novo. Então, se você gostou desse, com certeza você vai gostar dos outros, com certeza você vai conseguir ter muitos resultados, né, seguindo todo esse conteúdo que eu trago aqui no meu perfil, no meu canal do YouTube. Se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é lucasrajão.nutri. Só botar também Lucas Rajão, você já vai encontrar direto, não tem outros nomes iguais ao meu. Então, é isso, tá, mulher? Tem alguma dúvida? Tem algum conteúdo que você gostaria que eu falasse mais também? Coloca aqui nos comentários, é importante para mim, porque assim eu consigo trazer conteúdos mais direcionados para você, que te ajude, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Lembrando que toda terça e quinta nós vamos ter aqui essa série acontecendo às 18 horas. Então já pode se programar, porque vai ter conteúdo toda semana aqui.
trazendo o melhor para você sobre emagrecimento e saúde intestinal. Tá bom, mulher? Fica com Deus, um abraço e te vejo no nosso próximo episódio.